Bem, estamos voltando aqui o programa Avesso do Avesso. E, Fátima, eu quero, antes de fazer a pergunta a você, eu quero dar um testemunho. Você sabe que há 15 anos atrás, 16, eu fui prefeito dessa cidade e me lembro que você foi na antiga Casa Rosada, ali na Avenida Alberto Torres, perto do Vila Maria, e você estava começando esse trabalho seu da Associação Irmãos da Solidariedade. Já tinha um pouquinho. Foi em 94, 95, mais ou menos nesse ano, quando eu era prefeito. E aí Fátima teve no meu gabinete, Cristina, Robinho, você que está aí na sua casa, teve no meu gabinete. Eu me lembro do episódio lá da casa do Parque Nova Brasília, que ela pode contar muito bem, que botaram fogo por preconceito. Ela começou esse trabalho abrigando as pessoas que estavam com AIDS lá no Parque Nova Brasília e por preconceito botaram fogo na casa. E ela estava procurando um abrigo para essas pessoas desesperadas, para amparar essas pessoas que estavam sendo acometidas de AIDS. E aí ela me procurou como prefeito e eu não me lembro exatamente foi o quê, Fátima desse jeito dela bem... eu sou ruim, eu não registro na minha cabeça coisas ruins, não fico guardando dentro de mim, mas eu me lembro que eu tive um diálogo áspero com você, e eu achava que você, a impressão que eu tinha de você, e que eu vejo que muita gente tem, Fátima é uma dondoca, Fátima quer aparecer. E aí eu quero saber um pouquinho esse lado seu, como é que começou essa história? É verdade, eu não quero aparecer, eu apareço, gente, a realidade é essa. Tipo assim, a gente aparece de alguma forma, né? Ou pelo gesto, por uma coisa. Não é? Então, começou assim, em 86, uma mulher bateu na minha porta, Sérgio. E eu cuidei dessa mulher 2 anos, depois que eu descobri que ela estava com AIDS. Foi a primeira mulher... Sem diagnosticar? Sem diagnóstico? Assim... Eu, de tanto levá-la nos médicos, eu por ser assistente social, por tanto levá-la em médico, chegou um médico amigo meu e falou assim, Fátima, para você parar de me encher... Na época não tinha o coquetel ainda. Não. Naquela época não existia. Para você parar de me encher, eu vou fazer um teste, só falta fazer um teste nessa pessoa. Eu falei, ele falou, de AIDS. Eu falei, para com isso, Paulo. Ele está até aí que ele pode contar isso bem direitinho. Eu falei, para com isso, você está doido? AIDS, menino, você tá doido? AIDS, coisa de homossexual, não sei o quê. Olha, eu assistente social. Que era tratado com AZT na época, não, né? Nem tinha AZT, não tinha AZT nada, ainda? não. Mas só que nem ele, nem eu sabíamos que, infelizmente, daria positivo. Essa pessoa, mulher, mãe de filhos, não era prostituta, não usava drogas nem nada, lá de Guarulhos, chegou para mim com um teste na mão, falando, Fátima, não tem mais nada, deu positivo. Porque todo o teste dela estava negativo, não tinha nada. Ela ficava no hospital, como você sabe, a AIDS, não existe uma doença chamada AIDS, são as doenças oportunistas, certo, que invadem o organismo, por você estar debilitado, e ela tinha essas doenças oportunistas. E eu cuidava dessas doenças oportunistas, ela voltava para casa. Foi no mesmo ano que o Cazuza. Ela tinha baixa imunidade, né? Ela contraiu. Mas, Fátima, ela apareceu. Por que ela foi parar na sua porta? Você conhecia? Assim, eu conhecia de Guarulhos mesmo. Mas como eu ajudava, assim, por ser assistente social, encaminhava, ajeitava, aquela coisa. Ela te procurou por causa disso. E também eu sempre fui assim, muito fácil de chegar. As pessoas, eu moro em Guarulhos até hoje, tudo. As pessoas são muito fáceis de chegar até mim, de me abordar. Certo. Então, ela foi... Quando veio o teste positivo, Sérgio, eu quase morri. Eu falei, me dá isso aqui. Naquela época, eu falei, já estou com AIDS, meus filhos estão com AIDS, por quê? Ela já tinha desmaiado na minha casa várias vezes, eu tinha colocado na cama de Luísa, limpado ela. A gente não tinha um grande conhecimento sobre a doença. Eu já havia tido esse contato. Esse contato, de chegar cheio de fezes na minha casa. As informações que a gente tem hoje, na época a gente não tinha com relação eu quase que morri, Sérgio. Geraldo, mamãe, tá vendo o que dá? Você traz esse pessoal pra casa, que não sei o que, você sempre fazendo isso. Olha, agora tá todo mundo doente. Eu quietinha, fiquei morrendo. Falei, meu Deus do céu, se eu tiver me contaminado, eu jamais vou deixar de ajudar essa pessoa do jeito que ela tá. Mas eu ter passado para meus filhos, eu fui lá, procurei Betinho. Fui lá no Jardim Botânico no Rio. Ah, Betinho. Betinho também estava numa casa escondida. Que já estava de uma ONG, já estava. Eu cheguei, o Sérgio, fui perguntar para ele, pelo amor de Deus, para ele me explicar o que era aquilo, porque eu estava com uma pessoa... Betinho é hemofílico, né? Hemofílico. Mas o hemofílico era bem fácil mostrar a cara, tipo assim, eu sou vítima. Perfeito. Então, os hemofílicos mostravam bem a cara, né? Eu sou vítima. Mas se pega pelo sexo, e a sexualidade é uma coisa que eu falei, é uma coisa que pertence só a você, é uma coisa velada. Íntima, né? Íntima. E até porque ninguém muito fala, parece que é pecado, que é castigo. Então, ainda hoje é isso.
Eu cheguei, nunca mais vou esquecer. Aquele abraço que ele me deu, assim, bem bragrinho, carinhoso, sabe? Ele falou assim, eu falei, eu tô com aidética. Ele falou, nunca fala esse nome. É mesmo? Aidético, você nunca fala esse nome. Começa por aí ajudando. Que quando você fala aidético, você está colocando essa pessoa à margem do social, você está excluindo ela. Aquilo foi uma lição de vida para mim, entendeu? E você é assistente social. Eu sou assistente social, você é imagina. assistente social, olha mas só. aidético foi criado. Não existe uma palavra aidética. Quem tem AIDS é soro positivo, é portador do vírus da AIDS. Até peço você, que está me ouvindo aí nesse momento, que eu estou falando assim, mas o Câmara falou assim de a cabeça, você também, Câmara, aí, ó, que você me ajude começando por aí. Se tiver alguém com AIDS, não fale aidético, porque dói tanto, sabe, Cristina? Fátima, deixa eu só uma pergunta em cima disso aí que você está falando. Mas você acha que há preconceito em falar aidético? Eu acho que é muito pesado. É carregado, carregado. do seu ponto de vista? É igual tuberculoso. Sabe? É uma coisa assim, leproso, né? É uma coisa, Sérgio, que pesa tanto para quem tem o problema e para quem vivencia aquilo ali, que até então... Então, do seu ponto de vista, não seria uma fala politicamente correta, não, vamos dizer? Não. Tá, e é cruel. Tá. Eu acredito assim, quem Você vivencia, acha nisso? eu Você acha acho. isso? Porque a pessoa, depois que ele falou isso, eu comecei a questionar, que eu sou uma pessoa muito assim, eu não questiono na hora, depois eu começo a questionar. Claro. Assim. Justo. Eu falei, realmente, essa palavra é muito pesada. Aí ele me deu uma fita, eu comecei a fazer parte da BIA, como eu sou membro até hoje, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS no Rio. Desde 83 que Betinho criou a BIA. Perfeito. É um grupo que hoje, na realidade, ele é o mais assim no país, que ele realmente é um trabalho sério, que ele abrange o país todo e fora do país com informação. Mas bem estruturado, não é? Bem estruturado. Não é casa de apoio. É de formação, de Promover campanhas. exatamente, isso tudo. Sim, mas aí vamos lá na senhora lá que... Aí, peraí, aí eu vim embora, embora, me lembro, como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, comecei a explicar ao pessoal lá de casa, que não era assim, que não sei o quê. E cadê que a mamãe ia entender isso? Entendeu? A Ana foi pro Ferreira Machado, eu conheci mais 3 pessoas que tinham vírus, não tinha para onde ir, começou tudo assim. Eles tiveram alto... E por que você deu, de repente, deu esse estalo, eu vou abrigar esse pessoal? Não, é porque, olha só, é porque, na realidade... E você, no caso? Eu, na realidade, cada um é um. Claro. Qualquer outra pessoa talvez deixasse para lá. Saiu do hospital, o que eu tenho com isso? Vai ver sua vida. Só que aquilo, eu estava vivenciando aquilo estava tão novo para mim, aquilo era tão interessante, de uma certa forma, que doença era aquela... Né? Conheci o Nélio Artires também, que é uma figura interessantíssima, uma pessoa maravilhosa. Isso. E ali no Ferreira Excelente Machado. infectologista. Nossa, mãe, e uma pessoa humana maravilhosa. Extremamente Uma pessoa maravilhosa. Batemos de frente várias vezes, porque na realidade eu não queria nada com o Ferreira Machado, mas todo mundo achava que eu queria tomar lugar de algum ali, sempre assim. Ela vai vir candidata. Mal compreendida. Vai vir candidata, quer tomar o lugar de assistente social, porque os pacientes começavam a me chamar por mim, queria falar comigo, não queria falar com o assistente social. Aí Nelly falou que eu não podia entrar, eu falei que eu ia entrar, aquelas coisas. Hoje morremos de paixão e tudo mais. Mas, de vez, você precisa ter certos enfrentamentos para poder... É porque o que eu acho interessante, Fátima, eu sempre disse isso para você, que cuidar do paciente, do doente, e aí, sem desmerecer, maior respeito à classe médica, qualquer médico cuida porque estudou para isso. Agora, cuidar da alma, cuidar do espírito, da fraternidade, aí são poucas. Por isso que essas pessoas querem estar agasalhadas embaixo das asas de Fátima Castro. Nada disso. Mas é verdade. Eu não sei onde... Você, pelo seu carinho, pela sua atenção, e aí você dissemina isso na sua equipe. Nas pessoas que trabalham com você. Você já foi à casa várias vezes, você pode verificar, você é testemunho disso e como as pessoas vivem lá, como as pessoas estão na instituição. Então, Cristina, eu aluguei uma casa em Nova Brasília. Todos já chegaram a óbito, mas a Andréia está aí, porque não me deixa mentir. Há exatamente 23 anos passados. Ficamos lá. Já tinha, Fátima, um número considerável de portadores naquela época? A AIDS fez 30 anos. Tem 23 anos que eu comecei, quer dizer, estava tudo muito novo. Mas especificamente a sua porta. Já era um número considerável? Não era assim, era considerável para a doença daquele momento, que era uma coisa terrível e assustadora. Como que tinha 5 pessoas? Como que podia aquilo? Já 5, 6, 10, né? Aquilo. E aí eu aluguei essa casa, ficamos.
tudo bem. Eu entrava com o carro escondido, aquela coisa toda. Isso lá no Parque Nova Brasília. Seu Walter do Larquestrão, não sabendo que eu era espírita, kardecista, disse para mim que... Aí ele começou a levar uma opção de coisa para cozinha e tudo mais. Aí ele falou para mim, eu não vou contar para você, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa que desencarnou assim. Aí eu me interessei muito, falei para ele que eu também acreditava naquilo, sabe? E ele começou a me ajudar, muito me ajudar. Tanto é que aquela casa, ele que conseguiu lá. Na Rua Santo Antônio? Na Rua Santo Antônio. Foi ele que conseguiu, foi ele que botou, ele que fez o estatuto da casa. E depois falou assim, eu te dei, agora eu já cumpri, eu vou embora. Eu nunca mais ouvi seu Walter. Walter dos Anjos. Nunca mais eu vi seu Walter. Sobrenome dos Eu Anjos? acho, fico até arrepiada, sabe por quê? Porque o seu Walter é ali, perto da instituição, ele fez isso, eu nunca mais vi. Ele saiu de fininho, nunca mais apareceu, eu que nunca gesto mais... bonito. Ainda existem pessoas. Olha que só, gesto bonito, Sérgio, eu nunca mais vi, e pertinho dele ali. Ele abriu, fez o estatuto. Pessoa iluminada, Que ele pessoa era muito do bem Lar assistida Cristão, não é, espiritualmente, Fátima? né? Ele era do Lar Cristão. Era diretor. Então, ele fez aquilo, presidente, ele alguma gordo, coisa. me lembra aquela figura assim que ocupava quase a sala toda, a casinha pequena. Meio Papai Noel. Levando panela, toda semana ele levava fruta, levava tudo. Então, eu ficava mais confortável. Tipo assim, eu sempre tirei muito do meu. Ali você tinha quantas pessoas? Você já tinha assistia? 5. Assistia Fátima. 5 pessoas? Não, moravam Fátima. comigo. Já moravam com Moravam você? comigo, você tem noção. Eu sei que todo tempo é tempo de dificuldade, mas você acha que no início era mais difícil do que agora? Não, no agora início foi tá bem mais... difícil, porque, assim, no início foi bem difícil. A proporção, né, Sérgio? Antes eu tinha 5, hoje eu tenho 50, 600 que eu assisto, quer dizer, a diferença. Tá, mas hoje com outro nível de consciência. Mas hoje tem mais apoio Hoje também. tem mais apoio, mais hoje embora... esclarecimento. mais informações. Mas, de qualquer forma, se hoje ainda existe um Nossa, preconceito, existe, nossa. imagina um preconceito Você naquela não época. imagina, todo mundo, Não é? menino, olha só. Te levava, inclusive, a ter que entrar com o carro escondido para quem não... Os meus filhos começaram a sofrer preconceito no externato campista. Os colegas deles não ficavam com eles depois que eu fui perceber, entendeu? Tudo era apontado, mas só que a vontade de ajudar era mais forte que eu, não sabia de onde vinha, não sei de onde vem, entendeu, Sérgio? Todo mundo pergunta por que se eu tenho alguma pessoa doente na família, alguma coisa com câncer, alguma fatalidade, eu nunca tive ainda na minha família, assim, Alguma coisa que fatalidades. pudesse ter te levado, né, a Porque adotar essa sempre, postura, sempre né? quando alguém adota uma postura, teve alguma coisa que levou. Justo. Né? Abrir não sei o que com câncer, abrir, mas não. Então, Sérgio, naquela época que eu te procurei, eu já estava Quando o dono soube assim, a gente Eu lembro que botaram fogo na casa, não foi botaram isso? fogo, mas não literalmente, né? Puseram Com fogo medo de mesmo. ser contaminado. Vai enquanto ser contaminado. Porque assim, a gente começou a perceber que a lavagem que a gente colocava para os porcos, eles não pegavam mais. E claro, aquela vizinhança é muito estranha, né? Eu chegava de carro, entrava, de repente Mas chegava Fátima, óbito. eu confesso a você, eu não culpo a vizinhança, eu culpo o preconceito, a falta de informação. Estava tudo muito novo. É muito Existia novo, muito preconceito. nossa. Você vê, você está Até contando hoje- você mesma. Eu não Que sabia. quantas informações você não sabia, através de Betinho que você Estava passou. muito longe, Isso, entendeu? jamais podia imaginar. Assim começou. Não fui eu que abri uma ONG, foi a casa que me levou a abrir. Porque Isso. até hoje, Sérgio, eu não consigo ver uma coisa para eu sair daquilo, Cristina. Eu não consigo. Eu quero sair, mas eu não consigo ir embora, porque eu falei, gente, não vou voltar, mas estou cansada. Quando eu vejo... Eu já te peguei falando não tem- muitas vezes, não é? estou cansada. Nossa Isso Senhora. aqui dá muito trabalho. Nossa, tal. mãe. Eu falei, Fátima, isso é sua missão. É uma sua tarefa, missão. que Eu falo missão, isso com você. acho que missão, né, assim, para um espírito de luz, como Chico Xavier, sei lá. Mas você a gente é tem o espírito de tarefa, luz, você é o espírito a de gente tem luz. tarefinhas assim. E assim, por eu acreditar, por eu ter uma base kardecista, espiritualista, eu fui, não, gente, tipo, bateu na minha porta, sabe, Cristina? Não, bateu na minha porta, eu não posso, assim, desvencilhar disso, bateu na minha porta. Minha mãe, para de palhaçada, bater na porta. Fátima, você Minha é mãe. feliz fazendo isso? Sou, amo demais. Amo. Paixão. Paixão Mas porque o chão tá sujo, paixão porque o paciente tá com a camisa Você tá rasgada. ligado- Você está tão paixão ligado porque com você como Não. quando a pessoa tem sede Não tem. e bebe água. Você não tem. Por que você tá com essa camisa assim? Aquela, tipo assim, igual lioa, sabe? Por que tá com dor? Dá cocaína, morfina, heroína? Não quero saber. Não pode existir dor no século XXI. Então, é uma coisa assim que me vai além De do tentar meu... melhorar a Eu quero- autoestima da da dignidade. da dignidade. Fátima, Porque- Robson, eu quero que você me conte no próximo bloco histórias, você deve ter histórias tristes, histórias alegres com essas pessoas que você convive ao longo desses 20 e poucos anos. Certo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos a mais um break.